Sabe aquela cobertura de chocolate crocantinha, deliciosa com gostinho de infância? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a receita com todos os truques para você nunca mais errar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Guedes e aqui no meu canal você encontra receitas, dicas e técnicas para você fazer bolos muito melhores aí na sua casa. E hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita de calda de chocolate crocante que tem muito gostinho de infância, que ela fica crocantinha por cima e escorre por dentro do bolo para deixar o bolinho super chocolatudo e úmido, que é maravilhosa, é super simples, vai poucos ingredientes, mas tem alguns truques para você não errar mais. Essa receita leva poucos ingredientes e ela tem um método bem simples, mas tem que prestar atenção em alguns detalhezinhos que fazem bastante diferença para a gente conseguir chegar no resultado da casquinha que a gente quer. Porque o que acontece? Se a gente fizer essa calda em um fogo muito alto, que cozinhar rápido demais, o açúcar da calda não vai ter tempo de cristalizar, que é o processo que ele precisa passar justamente para fazer essa casquinha que a gente está buscando. Então ele vai ficar uma calda mais líquida que provavelmente não vai formar essa casquinha da forma que a gente quer. Se a gente fizer essa calda em fogo muito baixo e cozinhar ela por muito tempo, podem acontecer duas coisas. Ele pode fazer aquela casca muito grossa, que fica muito durinha até na hora de comer, na hora de cortar, que não é um resultado que a gente quer, ou pode virar aquela calda que vai caramelizar em vez de cristalizar. Então é aquela calda que fica parecendo uma balinha, sabe? Que gruda no dente, que também não é o que a gente quer. Então tem que prestar atenção nisso. A gente vai utilizar nessa receita chocolate em pó, manteiga, açúcar refinado e água. Se você não consumir ingredientes de origem animal, você pode trocar a manteiga por óleo de coco e inclusive pode ser aquele óleo de coco refinado que tem menos sabor, que daí não vai ficar a sua cobertura com gosto de coco. Eu já fiz esse teste várias vezes e dá super certo, não tem problema, é só trocar na mesma quantidade. Se você quiser, inclusive, pode usar leite ou vegetal ou leite de vaca no lugar da água. Eu prefiro usar água, que é um ingrediente mais acessível, mais tranquilo de usar, mas pode ser leite sem problema algum, tá? Se você resolver usar, por exemplo, achocolatado, ele vai ter muito mais açúcar. Então isso vai afetar o resultado da nossa receita, que daí ele vai ter muito mais açúcar. Então o tempo de cozinhar, a quantidade de açúcar que iria na receita, tudo isso muda. E se você usar cacau, por exemplo, cacau 100%, ele não tem açúcar nenhum na composição e o cacau ainda por cima, ele diminui um pouco a cristalização do açúcar. Então com certeza precisaria, por exemplo, adicionar mais açúcar ou mexer em alguma coisa dos ingredientes para atingir o resultado que a gente quer. É claro que aí na sua casa você tem toda a liberdade de experimentar com os ingredientes que você tem, isso não tem problema. Só que, como eu sempre digo, se você fizer a receita com os ingredientes que estão indicados aqui e fizer todo o processo mais certinho, é óbvio que você tem muito mais chance de acertar. Então a gente vai pegar todos esses ingredientes e vai misturar dentro de uma panela média. Eu indico alguma que tenha uma boca um pouco mais larga. Essa minha tem 20 centímetros e é um tamanho bem bom para essa receita. Porque o que acontece? Quando a gente usa uma panela que tem uma boca mais larga, a água que tem na receita vai evaporar com mais facilidade e aí a gente vai conseguir chegar nesse resultado de uma forma mais fácil. Não adianta você tentar diminuir a quantidade de água para tentar acelerar o processo da tua receita, porque o que vai acontecer é que essa água a menos vai acelerar muito o processo e daí você não vai conseguir o resultado cristalizado, como eu já expliquei anteriormente. Então não mude isso, coloca a quantidade de água que precisa, só use uma panela maiorzinha para você não precisar ficar cozinhando isso por muito tempo. Então a gente vai colocar tudo na panela e vai colocar em fogo médio, como eu já expliquei, e vamos dar uma mexidinha até ele começar a derreter e vamos mexer eventualmente só para ele não grudar no fundo. Fica de olho que quando ele começar a borbulhar, aí sim a gente vai começar a mexer bastante. Porque quanto mais a gente mexe, mais a gente agita essa calda, mais a gente está favorecendo a cristalização desse açúcar. Então é exatamente o que a gente quer. Então você mantém ali o fogo médio e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até chegar no ponto que eu estou mostrando aqui no vídeo. É complicado te passar um tempo exato disso, porque isso varia muito com o tamanho da sua panela, com a potência do seu fogão, com quanto você mexeu, com a umidade do ar, várias coisas. Mas aqui no meu fogão elétrico,
na potência média, demora mais ou menos 4 a 5 minutos. Então, se você perceber que demorar, por exemplo, muito mais ou muito menos, tem alguma coisa estranha. Então, eu vou mostrar de novo aqui qual que é o ponto que a gente está buscando, que ele está borbulhando ali no fundo, ele dá uma desgrudada do fundo, quase como quando o brigadeiro está pronto, e ele fica mais espesso, mas ele ainda escorre da colher ou da espátula. Se ele ficar muito mais grosso que isso, ele realmente vai ficar muito cristalizado, muito seco e não é o resultado que a gente quer. Então, depois que chegou nesse ponto, você vai imediatamente tirar do fogo e aí você já pode despejar ele em cima do seu bolo. Quando a gente despeja essa calda em cima do bolo morno, o bolo ainda está esfriando. Então, enquanto o bolo está esfriando, ele está evaporando um pouco da água que ele ainda tem. Então, quando ele evapora, ele entra em contato ali com a cobertura, então faz aquela caldinha entre a cobertura crocante e o bolo. É claro que você não precisa necessariamente colocar a sua calda no bolo morninho, principalmente se você usar a forma desse tipo aqui, que você precisa esperar amornar ou até esfriar mais um pouquinho para desenformar, pode colocar sobre o bolo frio. A minha dica é, se você usar esse tipo de forma, uma forma retangular maiorzinha, aproveita enquanto o bolo ainda está morno, corta ele, que daí dessa forma a calda vai conseguir entrar no bolo e deixar ele super úmido, e despeja a sua calda por cima. Se você não conseguir espalhar toda a calda em cima do bolo, pode usar uma colher rápido para você espalhar ali, tomando bastante cuidado para você não grudar e puxar a colher, porque isso pode arrancar pedaço do teu bolo. E daí você vai esperar essa calda esfriar completamente. A calda começa bem brilhante e ela começa a ficar mais opaca, ela começa a ficar mais cristalizadinha, bem legal de ver. Então espera teu bolo esfriar, que daí ele vai cristalizar, tá bom? Não se desespere. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, eu espero que vocês consigam fazer essa casquinha crocante que é deliciosa e eu espero que as dicas tenham sido úteis. Se vocês gostaram, curte aqui embaixo, se inscreve, compartilha e deixa aqui nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida ou se você finalmente conseguiu fazer essa casquinha.